Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nós possamos começar este novo dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ontem nós falamos aqui sobre o livro de Apocalipse, capítulo 20. O tema retrata sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição, certo? E hoje nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 21, que vem falando sobre novos céus, nova terra, e vem falando da descida da cidade santa a este mundo. Amém? Que vocês então possam acompanhar comigo. Mas antes, porém, vamos dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos para a Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus, eternamente. Amém? Mensagem, então, está contida no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos aqui, de início, já abranger o versículo 1 e o versículo 2. Lembrando que foi João, o apóstolo João, que escreveu o livro Revelação de Apocalipse, tá? Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa para o seu noivo. Amém? Então veja bem, o universo atual, marcado pelo pecado, sofrimento e corrupção, completamente renovado por Deus. Então aquelas velhas coisas se passaram, certo? A nova Jerusalém não é construída por mãos humanas. Ela vem diretamente de Deus, certo? Versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serás o seu Deus. Eita glória, né? Nós estaremos com Deus, lado a lado, certo? E ele habitará conosco na Nova Jerusalém, certo? A Nova Jerusalém é a cidade que desceu a este mundo, certo? Veja bem, é o cumprimento máximo da profecia bíblica, da promessa bíblica, O tabernáculo significa morada. Deus não está mais distante do universo, do invisível, Ele passa a viver fisicamente, eternamente no meio da humanidade remida, Aqui diz assim: pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e o meu Deus. Amém? E agora aqui então, vamos para o versículo 4, O fim do sofrimento, certo? E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então veja bem, meus irmãos. Morte, dor, sofrimento não existirá mais, certo? Não vamos precisar à farmácia comprar remédio, não vamos precisar ir ao hospital, nada disso, porque tudo foi renovado, certo? Uma nova vida em Cristo Jesus, certo? Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, João, na sua revelação, certo?
ele escreveu isso. Veja bem, o próprio Deus, certo? Ele fala diretamente do seu trono, garantindo a renovação absoluta da criação. Ele ordena que João escreva, né, para dar esperança a todos os cristãos. Amém? E qual é a sua grande esperança e a minha grande esperança? É a morada eterna, onde nós falamos, né, que nós estaríamos no céu por 1000 anos, certo? E depois de 1000 anos, Satanás seria derrotado e a nova Jerusalém desce a esta terra, certo? Veja bem, o próprio Deus fala diretamente do seu trono, garantindo a renovação absoluta da criação, certo? Ele ordena que João escreva todas essas coisas para dar esperança aos cristãos. Reforçando essa promessa, é absolutamente digna de confiança, certo? Infelizmente, meus irmãos, a gente tem visto por aí muitos comentários de pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. Até aí tudo bem, você não acreditar, tudo bem, é o livre-arbítrio. Mas nós vemos aí que tem pessoas, além de não acreditar na palavra de Deus, de não acreditar em Deus, ainda estão blasfemando contra Deus. Isso é muito triste. Então eu digo a você que está fazendo isso, a porta da graça ainda está aberta. Se converta, entregue seu coração a Deus, porque tem muitos ateus que hoje são cristãos. Amém? Versículo 6, o alfa e o ômega, né? E disse-me mais esta palavra, né? Está tudo feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, né? E quem tomar esta água da vida nunca mais terá sede. Esta água da vida é Cristo Jesus. Como ele disse lá para a mulher samaritana, né? Se tu soubeste quem está te pedindo água, você nunca mais teria sede. Porque Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva. Amém? Certo? Está cumprido, mostra que o plano da salvação de Deus chegou ao seu objetivo final, certo? Como alfa e ômega, né? A primeira e a última letra do alfabeto grego, certo? Deus controla o início e o fim da história, certo? A água da vida representa satisfação espiritual eterna e garantida em quem o busca, em Cristo Jesus, o nosso Pai amado. Mas a partir do versículo 7, vem falando sobre, certo? A promessa aos vencedores, né? Vamos lá, versículo 7. Quem vencer dará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele me será filho. Eita glória! Ao vencedor. Então, você ainda que não se sente vencedor, entregue-se a sua vida a este grande Deus, certo? Porque quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Eita glória, que Deus maravilhoso, né? O prêmio para aqueles que permanecem fiéis a Deus diante das provações do mundo é a herança eterna. Tem muitas pessoas brigando por causa de herança. Pai matando os filhos, filhos matando os pais, irmãos se matando, né, uns aos outros por causa de herança. Tudo isso aqui não é nada comparado ao que Deus tem para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca ouviu, mente nenhuma nunca imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós somos herdeiros, mas herdeiros do reino celeste, certo? Não herdeiros aqui para um matar o outro e destruir, que hoje o mundo está assim, o mundo está assim. Mas nós somos herdeiros do reino de Deus, amém? Os excluídos da cidade, versículo 8, vem falando daquelas pessoas que serão
excluídas da cidade santa. Né? Então acompanhem comigo, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Deixa eu corrigir aqui. Eu disse quanto aos tímidos. Perdão, não. Quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago, né, que arde com fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Então deixa eu explicar aqui. Certo? Enquanto a porta da graça está aberta, certo? Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos têm chance de se converterem. Tem chance de mudar esta história, certo? Eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou assassino, eu sou mentiroso, porque a mentira vem do diabo, que é o pai da mentira, certo? Eu sou tudo que não presta, certo? Mas se você se converter, você será salvo, porque ainda a porta da graça está aberta. Mas se você continuar nessa situação, certo? O final do verso fala: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, né? Há um forte contraste com o versículo anterior. O versículo anterior, versículo 7, vem falando dos vencedores, certo? Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e vocês serão meus filhos. O versículo 7. E o versículo 8 diz que se você não se converter dos seus maus caminhos, né? Você então fará parte do lago de fogo e de enxofre. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, não importa a religião que você seja. Não importa se você serve a Deus pagãos. Não importa se você é feiticeiro, serve o diabo. Não importa se você é assassino, tirou a vida de alguém. Não importa se você é mentiroso e vive sobre mentira. Não importa se você é adúltero, não importa. O que importa aqui, se você se converter, entregar a sua vida a Deus, certo? Você será herdeiro do reino celeste. Então, agora, se você permanecer na mesma situação que se encontra, certo? Você será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus filhos, certo? Não sou eu que estou dizendo, certo? Eu apenas estou transmitindo a palavra de Deus. Eu apenas sou instrumento nas mãos de Deus. A salvação está estendida a todos os seres humanos. A porta da graça está aberta. Então aceite Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, certo? Porque se você não aceitar, depois não diga a Deus que você não ouviu isso. E Ele vai falar para vocês: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aparta-te de mim para o lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus anjos, os falsos profetas. É isso que Deus vai lhe dizer. Eu não te conheço. Certo? Versículo 9 e versículo 10. Aqui então a gente já vai falar da Nova Jerusalém. A terra que mana leite e mel. Certo? Vamos lá, versículo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias dos últimos flagelos. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei, certo, a noiva, certo, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Amém? Veja bem, aqui o anjo
ele convida João para ver a cidade de um ponto de vista bem privilegiado, certo? A cidade e a esposa do Cordeiro se misturam aqui. Porque a Nova Jerusalém, ela representa a morada eterna dos salvos, certo? Eu vou falar de novo o que eu falei ontem, certo? Quando o mundo foi criado, existia um paraíso aqui na terra que chamava-se Jardim do Éden. Através do pecado de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e aquele paraíso deixou de existir, certo? Agora a nova terra transformada será o novo Jardim do Éden. Talvez até mais lindo, como eu disse, porque nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem mente imagina aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, certo? A glória de Deus, certo? Versículo 11. E tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, amém? Como a pedra de jaspe, clara como o cristal. A glória de Deus. A cidade brilha com a sua própria presença e santidade. A presença e a santidade de Deus, ela brilha a cidade, certo? O jaspe cristalino representa pureza, majestade e um brilho celestial indescritível. Amém? Então veja bem, que coisa maravilhosa, certo? O versículo 12 e o versículo 13, ele vem aqui dando alguns detalhes, certo? De como será a nova Jerusalém que desceu do céu e estará aqui nessa terra. Vamos lá. E tinha uma grande e alta muralha, certo? Com 12 portas. E os nomes escritos, né? Junto com 12 portas, e cada porta um anjo, né? 12 portas, 12 anjos. E nomes escritos nelas, que são o nome das 12 tribos de Israel, certo? E o versículo 13. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Eita glória, né? Veja bem, meus irmãos. A muralha alta simboliza segurança e proteção. Ué, mas se não vai ter mais perigo, porque simboliza segurança e proteção. Certo? As 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel mostram que a cidade é morada do povo da antiga aliança e também da nova aliança, certo? Então, veja lá, o muro simboliza a segurança total e proteção. Mas se não vai ter mais perigo, não vai ter mais nada. Mas veja bem, eu vou ler aqui para vocês por que o muro foi alto e por que a proteção. Lembra ontem, no capítulo 20 de Apocalipse, a mensagem de ontem, quarta-feira, nós falamos que após os 1000 anos, a cidade santa desce, né, a Nova Jerusalém desce para esse mundo, e Satanás e seus súditos ficaram ali, os ímpios mortos ficaram mortos, permaneceram mortos. Satanás ficou acorrentado simbolicamente, porque ele não tinha ninguém para tentar. Após os 1000 anos, certo? Então ressuscitam, certo? Gog e Magog, que são os líderes mundiais que ficaram contra Cristo, e todos aqueles que ficaram contra Cristo, os falsos profetas, e todos os ímpios, se juntam com Satanás, certo? E cercam a cidade. Mas Deus desce fogo dos céus e o consome. Então eu vou ler aqui para vocês, vamos voltar lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu fogo do céu e os consumiu. Por isso, então, a questão desse muro alto. Porque se não tivesse esse muro alto, eles tinham invadido a cidade santa. Mas Deus fez descer fogo do céu e os consumiu, certo? Vamos falar um pouquinho dos fundamentos da cidade, certo?
E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tinham 12 anjos, certo? 12 anjos. Agora, nelas, 12 nomes dos apóstolos. Os 12 apóstolos simboliza as 12 tribos de Israel, certo? Alicerces da muralha trazem os nomes dos apóstolos, né? Mostrando que a igreja do Novo Testamento, firmada nos ensinamentos de Jesus, certo? Serve de base para essa habilitação eterna, certo? O Velho Testamento vem falando das 12 tribos de Israel, estarão lá. O Novo Testamento vem falando dos 12 apóstolos, também estarão lá. Então veja bem, meus irmãos, agora a gente vai explanar aqui o versículo 15, 16 e 17. Lembrando a vocês que estão me acompanhando que nós estamos no capítulo 21 de Apocalipse, certo? Então aqui nós vamos falar das medidas perfeitas, certo? Da nova cidade. Então vamos lá, o versículo 15 diz assim: E aquele que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, e a porta e a sua muralha, certo? A cidade estava situada em quadrangular, né? No lugar quadrado, né? Quadrangular, e o seu comprimento era tanto como sua largura, certo? Como a sua largura. Veja bem, 12.000 estádios e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, certo? 17. Mediu o seu trono de 144 côvados. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui diz, né, que as medidas aproximadas, certo? Eu vou ler de novo. E aquele que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, certo? E a porta e a sua muralha, né? Versículo 16. A cidade estava situada em um quadrangular, ou seja, um campo quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura, de 10.000 estádios. Então, trazendo esta medida para nós hoje, 10.000 estádios equivale aproximadamente 2.200 quilômetros, certo? Veja bem, meus irmãos, 2.200 quilômetros de cada lado. Então, veja só o tamanho dessa cidade, né? Na Bíblia, o Santo dos Santos, né, o templo onde Deus habita, certo? A Nova Jerusalém inteira se tornou o próprio santuário de Deus, certo? Veja bem, e aqui vem falando também, né? O versículo 17, mediu o seu muro de 144 côvados. Trazendo para as nossas medidas hoje, 144 côvados, equivalente a 64 ou a 65 metros, né, de altura, trazendo para as medidas de hoje, certo? Veja bem, versículo 18, 19 e 20. A estrutura da sua muralha, certo, era toda de jaspe. E a cidade de ouro puro, meus irmãos, certo? De ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas, como jaspe, ouro, safira, esmeralda e etc. Veja bem, hoje as pessoas ficam aí brigando, roubando ouro e pedras preciosas. Quando fica-se noivo, compra uma aliança, maior sacrifício para comprar uma aliança, né, para ficar noivo, para casar, e lá será tudo de ouro maciço. Lá nós estaremos pisando sobre o ouro, certo? João usa os materiais mais valiosos da terra, jaspe, ouro, safira, esmeralda e etc, certo? Para tentar descrever algo que vai além da imaginação humana, certo? O ouro ser transparente como o vidro indica que na eternidade não há
impurezas. Tudo reflete perfeitamente a luz divina, certo? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? O versículo 21, as portas de pérolas, certo? E as 12 tribos eram 12 pérolas. Olha só, meus irmãos, as 12 tribos de Israel, certo? Vamos lembrar que Jesus também pertence à tribo de Levi, certo? Jesus pertencia à tribo de Levi e a tribo de Levi estará lá, certo? Cada uma das portas era uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Eita glória, que Deus maravilhoso, né? Senhor nosso Deus usou o apóstolo João, né? Usou o apóstolo João para trazer esta revelação, certo? Cada porta sendo feita de uma única pérola. Amém? Uma pérola gigantesca que reforça a grandiosidade da cidade. Amém? Andar em praças de ouro puro mostra que as coisas que a humanidade mais idolatra e disputa na terra serve apenas como pavimento no céu. Eita glória, que Deus maravilhoso. Esse Deus é demais, hein? Certo? E o templo da cidade? O templo da cidade, versículo 22. E nela não vi santuário. João dizendo, e nela não vi santuário. Sabe por quê? Porque o seu santuário é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Vale a pena repetir, certo? E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Então, João não viu o santuário, porque o próprio santuário é o nosso Deus. Amém? Versículo 23. Sem necessidade do sol e da lua. Trazendo para os nossos dias hoje, será que nós viveríamos sem sol e sem lua? Com tudo mofado? Não dá nem para imaginar, né, meus irmãos? Não dá nem para imaginar. Mas vamos lá, né? Sem necessidade de sol ou de lua, né? Versículo 23. E a cidade não necessita de sol e nem de lua. Sabe por quê? Para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. E sabe quem que é a lâmpada? O Cordeiro, Jesus Cristo, né? Lá no livro de João, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? E ele continua sendo a luz aqui na cidade santa. Vou ler de novo. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nelas se resplandeçam. Sabe por quê? Porque a glória de Deus ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Eita glória, né? Que Deus maravilhoso, né? A cidade não depende de fontes de luz criadas. A própria essência de Deus e de Jesus emite a sua claridade espiritualmente, física e eternamente. Amém? Que Deus maravilhoso, certo? Agora nós vamos explanar aqui o capítulo... Lembrando que nós estamos no capítulo 21 de Apocalipse. Agora a gente vai explanar aqui o versículo 24, o 25 e o 26. Esses versículos aqui, eles deixam muitas, mas muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas, né? Que às vezes estuda a Bíblia e não consegue compreender. Então o livro de Tiago diz assim, se você quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Certo? Então vamos lá. Versículo 24. Certo? E as nações andarão na sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Certo? O 26. E ela trarão a glória e a honra das nações. Eu vou explicar aqui, ó. O versículo 26 diz assim, e as nações andarão na luz. Amém. Jesus é a luz e Deus também. E os reis da terra, né, trarão para ela a sua glória e honra. Aí vocês vão me falar, os reis da terra, mas não foram todos mortos?
Sim, foram todos mortos. Ó, o rei Davi, certo? Estará lá no céu, foi rei de Israel e de Judá, certo? O rei Asa, rei de Judá, o rei Josafá, rei de Judá, são tudo reis que fizeram a vontade de Deus, então eles estarão lá, certo? Agora vai ter aqueles reis, aqueles governantes, que não fizeram a vontade de Deus, adoraram ídolos pagões, certo? E pregaram tudo o que é contra Deus. Logicamente que esses já estarão mortos no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos, certo? Então, quando aqui falei, as nações andarão na sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. São os reis que fizeram a vontade de Deus, certo? O rei Asa, rei de Judá, rei Davi foi rei de Judá e rei de Israel, certo? O rei Josafá, rei de Judá, todos esses reis fizeram a vontade de Deus. Então eles estarão lá. Não importa a situação social sua, se você é rico, se é pobre, se você é milionário, certo? Você pode ser o homem mais rico do mundo hoje. Mas se você entregar a sua vida a Deus, certo? E morrer como cristão, você será salvo. Amém? Pessoas de todas as culturas, raças e origens farão parte dessa nova realidade. As portas nunca se fecham, porque não existe mais ameaça de inimigos, assaltos, roubos, violência, assassinato. Nada disso mais vai ter. Vai ser vida eterna ao lado do Pai e do Filho, da divindade. Certo? Lá nós vamos ter lazer também. Não vai ser uma vida monótona, não. Nós podemos sair, passear, terá diversas árvores, diversos tipos de animais. De repente eu quero bater um papo, com o apóstolo Paulo. De repente eu quero conversar com Davi, com Moisés, apóstolo Paulo, né? De repente eu posso conversar com Deus, com Jesus, com os seus anjos. Então vai ser a coisa mais gratificante para o ser humano. Amém? Vamos concluir, meus irmãos. Versículo 27. Apenas os salvos entrarão. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o Cordeiro, ele tem um livro. E naquele livro, ele escreve todos os nossos atos, certo? Então, aqueles que não forem salvos, seus nomes não constará no livro da vida do Cordeiro, certo? Veja bem, o capítulo termina enfatizando a pureza absoluta do lugar. O pecado e o mal, engano, jamais poderão entrar de novo para estragar essa criação. E nem vão existir, né? Nem vão existir. O acesso é exclusivo para aqueles que foram limpos por Jesus e têm seus nomes garantidos no livro da vida do Cordeiro. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, minha querida irmã em Cristo Jesus, eu faço um apelo aqui para vocês. Jesus está voltando, certo? Ele está muito próximo de voltar. Nós estamos vivendo os dias finais deste mundo, certo? Se você acredita que Deus virá, ele virá. Se você não acredita que ele não virá, ele também virá. Não importa a sua opinião, certo? O que importa é que Jesus está de braços abertos para recebê-los, certo? Não importa a condição que você se encontra neste momento, certo? Você pode achar que a vida não tem mais solução para você, mas eu digo que tem. A solução é Cristo Jesus. Então aceite hoje como o único e suficiente Salvador de sua vida, certo? Porque Jesus quer te salvar. Ele não voltou ainda, porque você que está me assistindo ainda não entregou a vida a ele. Entregue a vida, meus irmãos. Entregue a vida, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus. Entregue a vida a este grande Deus. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor,
e de misericórdia. Louvado, honrado, glorificado e santificado sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. E eu lhe agradeço por tudo, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus, eternamente. Amém? Shalom!